Se eu quiser embalar esse objeto para presente, como saber a quantidade mínima de material que eu vou precisar para cobri-lo totalmente? E se eu pudesse colocar água dentro dele, como saber a capacidade? Bom, para responder essas e outras perguntas, você vai ter que ficar ligado na aula de hoje. Bora lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Números em Rede. Eu sou o professor Jimmy Cavalcante e essa aula faz parte da série de estudos de Geometria Espacial. Hoje nós vamos falar exclusivamente dos cubos, planificação, cálculo de área, de diagonal, de volume, então tem muita coisa boa. Aproveita esse momento para se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Bons estudos! E a participação especial de hoje, ó, com quem é? Com o cubo. Então, você já viu aí eu comentando em uma aula anterior que o cubo ele é um prisma que tem todas as faces formadas por quadrados. E uma coisa interessante do quadrado é que além de possuir os 4 ângulos internos medindo 90 graus, ele tem todos os lados congruentes entre si. Então nós temos aqui um sólido geométrico regular. Todos os lados medem a mesma medida, certo? Então ele é formado por 6 quadrados. Então, para a gente calcular a área, vamos imaginar aqui primeiro a planificação desse sólido aqui. Então o cubo fica aí no cantinho. Então o que acontece? Essa aresta aqui, né, que seria o comprimento, se eu chamar de A, aí eu vou aqui para a largura. Mas como é um quadrado, a largura tem a mesma dimensão, então também é A. A altura desse sólido, né, veja que também é um lado do quadrado, então tem a mesma medida que as outras arestas, então também é A. Então em um cubo, todas as arestas são congruentes, tá bom? Então, se a gente imaginar que a planificação dessa figura, deixa eu utilizar aqui. Bom, então está aqui a planificação do cubo, tá certo? Então, a gente já tinha comentado, né? São 6 quadrados. Então, como é que nós vamos obter a área deste sólido aqui? É simples. Basta a gente calcular a área de um quadrado e multiplicar por 6. Como é que se calcula a área de um quadrado? É a medida do lado elevado ao quadrado. Então, por exemplo, se cada quadrado desse tem medidas A, então a área de um quadrado é a aresta ao quadrado. Um quadrado. Para calcular a área da superfície total, então vamos multiplicar ao quadrado por 6, certo? Então, muito simples. A área de um quadrado é 6A ao quadrado. Simples demais. Como é que a gente calcula o volume desse cubo? Então, pegando o gancho do que nós vimos de paralelepípedo, que é comprimento vezes largura vezes altura, esse mesmo raciocínio é aplicado aqui no cubo. Então, comprimento vezes largura vezes altura. Então, o volume é A vezes A e é A ao cubo. Então, veja aqui como é simples o cálculo da área e do volume. E a gente vai chamar aqui de novo o cubo, ó, estava no participação especial hoje no nosso vídeo, porque agora nós vamos mostrar como se calcula a diagonal de um cubo. Então, se você perdeu o vídeo que eu expliquei em paralelepípedo, eu disse que nós temos 2 diagonais principais que nós podemos destacar aqui. A diagonal da base da figura e a diagonal do próprio cubo, tá bom? Então, veja só, a diagonal é o segmento de reta que vai unir 2 vértices atravessando essa figura. Então tem um quadrado aqui, a diagonal do quadrado é o segmento que vai unir 2 vértices atravessando esse quadrado, tá bom? E a diagonal do cubo vai ser esse segmento aqui que está unindo esse vértice aqui com esse outro vértice, tá vendo essa linha aqui, ó, tá bom? Atravessando a figura, atravessando este sólido. Então como é que a gente vai calcular essas diagonais? Então primeiro, a diagonal da base, a gente tem aqui um quadrado, então ele é A por A, e eu tenho aqui então a diagonal, que eu vou chamar de M. A gente percebe que forma um triângulo retângulo, então a gente vai utilizar aqui teorema de Pitágoras. Então como é que eu calculo, né? Como é que eu aplico o teorema de Pitágoras aqui?
Então veja, m, que é a hipotenusa desse triângulo, vai ficar m ao quadrado. E os outros lados do triângulo, são os catetos, eles medem a igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Eu posso reescrever m ao quadrado como 2a ao quadrado, que é a soma disso daqui, tá bom? Agora veja só, essa aqui é a diagonal da base, mas a diagonal do cubo, que é o que a gente quer destacar aqui, veja que é a medida desse segmento aqui, tá bom? Agora vamos ver, podemos perceber que essa região aqui destacada em vermelho, ela é um triângulo retângulo. Então, quais são as dimensões aqui desse triângulo? Então, essa dimensão aqui é D, a diagonal. Essa dimensão aqui coincide com a altura do cubo, certo? Que aqui a gente está chamando de A. E esse outro cateto aqui desse triângulo retângulo é exatamente a diagonal da base, que aqui anteriormente nós chamamos de M. Então, essa região aqui forma esse triângulo vermelho, que é o triângulo retângulo. Nós temos que a hipotenusa é D, a diagonal que a gente quer obter. Aqui nós temos a altura, que é a aresta A, e esse outro cateto é M, que é a diagonal da base. Então aqui, usando o teorema de Pitágoras, D ao quadrado é igual a ao quadrado mais M ao quadrado. O que é que eu faço aqui? Substituição. Em vez de M ao quadrado, a gente vai colocar 2A ao quadrado e veja que coisa legal vai acontecer aqui. Ó. D ao quadrado igual a A ao quadrado mais 2A ao quadrado. Vamos fazer essa soma aqui simples. A ao quadrado mais 2 ao quadrado, 3A ao quadrado. Então agora eu vou calcular a raiz quadrada disso daqui. Eu consigo simplificar, né? Cancelar esse expoente 2 com essa raiz, então o A vai para fora da raiz. Então, a fórmula da diagonal de um cubo é a aresta multiplicado por raiz de 3. Vejamos agora essa questão aqui, ó. Calcule o volume de um cubo de área igual a 96 centímetros quadrados. Eu até já destaquei algumas palavras aqui. Olha só. Então, um cubo tem área 96, ele não informa diretamente o valor da aresta, tá bom? E a partir dessa informação da medida da superfície, né, desse cubo, a gente vai ter que encontrar o volume. Então, primeira coisa, qual é a fórmula da área? A fórmula da área é 6 vezes A ao quadrado, nesse Azinho aqui que é a aresta. Então, no lugar desse Azão aqui, que é a área, eu vou colocar 96. Certo? 6 que multiplica vai passar dividindo. Isso aqui vai ser o valor da aresta ao quadrado. Dividir esses valores vai dar igual a 16. Então, a gente vai ter aqui, ó, a aresta ao quadrado é 16. A gente vai agora extrair a raiz desse número. E o que acontece? A raiz quadrada de 16 é 4 e menos 4. Não é 4 ou menos 4. O que acontece? A gente precisa analisar esses resultados dentro do contexto da questão. Perceba que, apesar de menos 4 ser um resultado para a raiz quadrada de 16, ela não cabe aqui nessa questão, ela não serve. Por quê? Não faz sentido eu dizer, por exemplo, que a aresta do cubo é menos 4, tá bom? Então, a gente vai considerar nessa situação apenas o resultado positivo. Então, a aresta é 4 centímetros. Agora, se a gente sabe a aresta, encontrar o volume é muito fácil, é muito simples, porque a fórmula do volume do cubo é A ao cubo. Esse A é a aresta, então se a aresta é 4, 4 ao cubo, ou 4 elevado à terceira potência, é 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar um total de 64 centímetros cúbicos. Então, muito fácil, muito simples aqui para resolver essa questão. Mais um vídeo está acabando e eu quero saber o que você achou da aula de hoje. Coloca aqui nos comentários, faz também a tua pergunta, coloca a tua dúvida, tá certo? E eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!